Olá, meu nome é Beatriz Marques, sou graduada em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Este é o 9º episódio do podcast Palestina em Transe, um projeto do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC de São Paulo. Olá, meu nome é Isabela Agostinelli e eu sou doutoranda em Relações Internacionais no Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas das Universidades Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Neste episódio, nós discutimos os temas feminismo, gênero e sexualidade em Palestina e Israel, buscando apresentar o tema para além das lentes orientalistas que veem a Palestina como uma sociedade atrasada em termos de direitos relacionados a gênero e a comunidade LGBTQIA+. Avaliando as formas pelas quais as pautas de gênero e sexualidade em Palestina e Israel estão intrinsecamente ligadas à luta pela libertação nacional, nós exploramos como as políticas de Estado israelenses que elaboram um discurso dominante que coloca Israel como um símbolo de paridade de gênero e sexualidade e visam apagar o contexto de repressão e o regime de apartheid contra os palestinos. Junto ao seio dela. Para mim, basta morrer nessa terra, sepultarem-me nela. Em seu solo úmido dissolver e sumir, e renascer como erva sobre a terra, renascer em flor, machucada por mão de criança, crescida na terra que é minha mãe, para mim basta estar junto ao seio da terra que é a minha mátria, como solo, como erva, como flor. Esse poema que você acabou de escutar foi escrito pela poetisa palestina Fadwa Tukan. Fadwa nasceu em Nablus em 1º de março de 1917, durante os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, que levaram ao colapso do Império Otomano e deram início ao mandato britânico na Palestina e outros territórios do Oriente Médio. A história de vida de Fadwa está alinhada à busca das mulheres palestinas por emancipação, tanto dos papéis sociais designados às mulheres enquanto gênero, como também pela libertação nacional. A poetisa, que aprendeu a escrever poesia com seu irmão, o também poeta Ibrahim Tukan, encontrou na escrita uma maneira de expressar seus anseios pela emancipação das mulheres, de seu papel social e das tarefas designadas às mesmas, buscando o caminho do protagonismo na literatura árabe, que à época era um espaço predominantemente masculino. No decorrer da Grande Revolta Árabe de 1936, contra o mandato britânico e o avanço da colonização sionista, que levou à prisão do pai de Fadwa Tukan, bem como no contexto da Nakba, e posteriormente da ocupação de 1967, a autora passou a expressar, através da poesia, o contexto da luta nacional, os obstáculos impostos ao povo palestino em busca de libertação e os esforços em manter a memória da terra viva, tendo em vista as expulsões massivas de palestinos de seus vilarejos e as diversas violações de direitos do povo palestino. O poema Junto ao Seio dela pode ser interpretado a partir da compreensão da relação dos palestinos com a terra e a transformação da sociedade palestina, a partir da luta nacional, buscando também a superação dos padrões da sociedade em sua configuração pré-Nakba, a partir da instauração de uma mátria completamente transformada e dando destaque à luta por igualdade de gênero. A segurança na fronteira de Gaza está sob responsabilidade de homens e mulheres. Israel é um dos 9 países no mundo que tem serviço militar obrigatório para todos. A Força de Defesa israelense é uma das mais inclusivas do mundo, com 92% de todas as unidades abertas às mulheres que atuam nas mais diversas funções. Você já deve ter ouvido falar da Gal Gadot, atriz israelense que interpretou a Mulher Maravilha nos filmes de 2016, 2017, 2020 e 2021. Gadot é considerada o orgulho nacional de Israel por sua interpretação de uma mulher forte, combativa e defensora, papéis que exerceu durante o seu exercício como instrutora de combate no exército israelense por 2 anos, em meados dos anos 2000. Gadot é um claro exemplo de como Israel se utiliza das questões de gênero para mascarar as brutalidades que comete contra os palestinos e as palestinas. Desde 1948, a presença de mulheres combatentes ou em serviços administrativos no Exército é muito comum. Porém, foi apenas em 2000 que o alistamento no serviço militar se tornou obrigatório para as mulheres acima de 18 anos. Para os israelenses, essa participação feminina nas Forças Armadas é celebrada como um símbolo da igualdade de gênero. Mas qual o problema dessa narrativa? A inserção das mulheres no exército israelense é de fato um avanço do feminismo? O que isso significa para a luta global pela emancipação das mulheres? Como essa narrativa esconde as brutalidades que as mulheres palestinas vivem sob a colonização israelense, da qual o exército é um dos principais atores? Pode-se dizer que a questão palestina é intrinsecamente uma questão feminista, uma vez que a ocupação sionista possui consequências diferentes para cada gênero e a libertação da Palestina está alinhada à busca das mulheres por autonomia.
As interferências de Israel sobre o território palestino mudaram a configuração da vida dos palestinos e penetraram todas as esferas de seus cotidianos. As mulheres nos territórios ocupados tomam decisões que impactam seus futuros a partir dos desdobramentos da ocupação, como a não aplicação às universidades e o casamento temprano a fim de garantir a sua própria sobrevivência e de suas famílias. Nesse sentido, o enfrentamento ao patriarcado ocorre conjuntamente ao enfrentamento à colonização, pois entende-se que a militarização e a guerra da ocupação são fatores determinantes para a opressão de gênero. Isso significa que há uma intersecção material e simbólica entre questões de gênero, raça e colonialismo. Em artigo A Explosão dos Úteros, Mulheres Palestinas entre o Patriarcado e o Colonial, a pesquisadora palestina Sahar Wadi analisa o conflito Israel-Palestina a partir dos corpos. No discurso nacional palestino, a terra é feminilizada. Existe uma distinção entre eles, os violadores, e a terra, a nação, a Palestina, transmitindo uma imagem de mulher idealizada, divina e, nesse caso, uma vítima de violação e ocupação, como evidenciamos no poema de abertura do episódio. A explicação para essa ligação simbólica reside na ideia do desejo de conquista e de controle da terra e da mulher. É por isso que o papel da mãe, de fazer filhos, no conflito palestino é central. A função é produzir combatentes e sobreviventes. Até mesmo alguns líderes nacionalistas palestinos já declararam a importância dessa ideia. Yasser Arafat certa vez dissera que os úteros das mulheres palestinas eram suas melhores armas. Como todo projeto de colonialismo por povoamento, a variável demográfica é sempre uma preocupação. A taxa de natalidade entre palestinos assombra Israel. Ao conceber filhos, as mulheres ganham um sentimento de contribuição para a luta nacional. No discurso israelense, a relação entre os dois lados do conflito é representada de uma maneira metafórica como uma relação de homem-mulher. Palestina é a mulher, Israel é o homem, o colonizador é o patriarca. Com isso, e assumindo a histórica posição de branco salvador, os israelenses instrumentalizam as questões de gênero, que, somadas à visão orientalista, buscam salvar as mulheres palestinas da sociedade árabe-islâmica, tratada como patriarcal e atrasada. De fato, a ideia de que as mulheres árabes e muçulmanas precisam ser salvas é uma das narrativas orientalistas para deslegitimar a causa palestina. O orientalismo traz consigo um problema de representação, discutido por atores dos estudos subalternos e pós-coloniais como Edward Said e Gayatri Spivak. Segundo esse campo de estudos, a mulher não branca, ou seja, a mulher colonizada, é posta na narrativa não como alguém que conta sua história, mas sim é silenciada e quem a representa são aqueles que possuem poder dentro da estrutura social, em sua maioria, homens brancos do norte global que montam narrativas para explicar àquele que não possuem poder dentro da estrutura de uma sociedade capitalista. Trazendo esses conceitos para a luta feminina palestina, de forma geral, quando elas são representadas na política internacional, estão em posição de subalternidade, uma vez que terceiros falam por elas e remontam narrativas para explicar tanto o contexto no qual se inserem, a partir de prerrogativas orientalistas, ao mesmo tempo em que silenciam a voz dessas mulheres, não abrindo espaços para que elas contem sua própria história e, quando podem de fato falar, são impostas a dizerem o que o Ocidente quer ouvir. A famosa frase de Spivak sobre a colonização britânica na Índia ilustra essa interseccionalidade de gênero, raça e colonialismo. Homens brancos salvando mulheres marrons de homens marrons. No entanto, a própria sociedade colonizadora também oprime as suas mulheres. Dados dos últimos 5 anos mostram que, embora o Estado de Israel dissemine a propaganda de um Estado que garante a igualdade de gênero, tendo o alistamento obrigatório como principal exemplo, as mulheres israelenses têm sofrido com a desigualdade e a violência de gênero. Assim como em tantos outros países, as mulheres israelenses ganham menos do que os homens nos mesmos postos de trabalho, cerca de 35% a menos. As responsabilidades no cuidado doméstico ainda são atribuídas mais às mulheres do que aos homens. Um levantamento do Knesset, o parlamento israelense, indicou que 5.000 das 8.500 vítimas de violência sexual entre 2019 e 2020 eram menores de idade. As mulheres palestinas, por sua vez, sofrem de uma dupla violência, patriarcal e colonial. A cultura de honra pode ser seguida pela cultura de vergonha, provocando tabus dentro da existência do próprio corpo. Foram relatados incidentes de mulheres palestinas que foram obrigadas a tirar a sua roupa no checkpoint com a desculpa de ser um processo de segurança, como forma de humilhação.
Os checkpoints, parte da estrutura da dominação colonial israelense, também são espaços de violência contra os palestinos em geral e as palestinas em certas ocasiões particulares. Durante a segunda intifada, entre 2000 e 2005, por exemplo, 67 mulheres foram forçadas a entrar em trabalho de parto no checkpoint de Calândia, em Jerusalém. Dos 67 bebês que nasceram no checkpoint, 36 morreram. Esses dados são do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, e do Ministério da Saúde da Autoridade Palestina. A seguir, em trecho de uma live feita pela editora Tabla em 2021, a pesquisadora e militante brasileiro-palestina Soraya Misle nos conta um pouco a história do movimento de mulheres palestinas na luta contra a colonização sionista e também pela libertação nacional. Em 2022, Soraya defendeu a sua tese de doutorado em estudos árabes, na USP, sobre a participação das mulheres palestinas na literatura e na política entre a segunda metade do século XIX e os anos 60, com destaque para os anos 20 e 30, quando a Palestina ainda estava sob mandato britânico. E neste momento tem-se um salto no protagonismo das mulheres. Elas vão também se mobilizar de duas formas. Tem uma parte das mulheres que vai buscar, no âmbito diplomático, dialogar com o mandato britânico e exigir o fim da Declaração Balfour, o fim da colonização sionista, e também tem os protestos. E as mulheres vão estar nesses dois movimentos, já nos anos 20, e vão ser protagonistas nesses dois movimentos. Em outubro de 1929, acontece o primeiro Congresso das Mulheres Árabes na Palestina, com a participação de 200 delegadas. E dali elas extraem resoluções como o fim da Declaração Balfour, o fim da imigração sionista, um centro de informação para transmitir o que estava acontecendo para o mundo, a questão do boicote, vejam só, hoje a gente fala de boicote, naquele momento as mulheres extraem das resoluções do seu congresso já o boicote aos produtos britânicos para pressionar a Grã-Bretanha em relação ao fim da Declaração Balfour. Também determinam a constituição de um comitê executivo de mulheres árabes palestinas. E saem em carreata, vão sair em carreata parando à frente das diplomacias que haviam lá, dos centros dos consulados estrangeiros, das organizações que haviam ali, para reivindicar, trazer as suas reivindicações, as suas demandas, que se incorporam ao movimento nacionalista emergente na Palestina. E, a partir daí, elas não se denominavam ainda feministas, mas o movimento de mulheres que ganha força e protagonismo como um movimento político, naquele momento, ele é um fruto também desse movimento nacionalista. Ele se alinha a esse movimento. Nessa aliança com o movimento nacionalista, elas vão trazer tanto as demandas anticoloniais e nacionalistas, por conta do que estava acontecendo, da opressão nacional que estavam vivendo, já começava a ser experimentada, mas vão trazer também as demandas das mulheres. Acontece um fator muito interessante e curioso, que em uma das organizações, porque a partir do Congresso das Mulheres, em outubro de 29, surgem várias associações, em várias cidades palestinas. E numa delas, os homens tentam intervir nessa organização e trazer a linha, e elas recusam. Elas dizem, não, nós somos independentes, vocês podem dar suas sugestões como nós podemos dar sugestões no seu movimento. Mas quem decide os nossos rumos somos nós. كم من عين في على جسدي كم من وجه في لجسدي جسدي أنثوي جسدي عربي جسدي العربي الأنثوي كم ضمير في لجسدي في أنا وفي أنت في إحنا وفي همي هم ضد إحنا وأنت ضد أنا الكل ضد أنا وأنا ضد الكل حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم إذا أنا بقاوم بمس كمان بذكوريتهم وقد ما جسدي واعي للقهر بضل قابل للكسر أخذ لي وقت أتعلم أعشق جسدي الأنثوي العربي. As questões de gênero em Palestina e Israel não se resumem às experiências vividas por mulheres. Em muitos casos, a população LGBTQIA+, também é instrumentalizada no discurso israelense sobre democracia e defesa dos direitos humanos, uma forma de realizar uma propaganda ao dizer que Tel Aviv é um oásis gay no Oriente Médio.
Eu trabalho principalmente com dois conceitos que não são meus, são conceitos que emergem do discurso militante palestino mesmo e também, enfim, ao redor do mundo de solidariedade, que é pinkwashing e homonacionalismo. Essa que você está ouvindo é a Amala Malaman. A Mala é coordenadora da Casa de Acolhimento LGBTQIA+, de Araraquara, pela ONG Casa Chama, e membra do Espaço Multicultural e Aquilombamento Marginal Travada. Ela também é mestranda em Ciência Política e estuda gênero, sexualidade e homonacionalismo em Israel. O homonacionalismo, então, que é esse fundo e o contexto político em si que a gente pode apontar, ele tem a ver com esse processo que acho que eu já joguei ali na primeira resposta alguns pontos, que tem a ver com uma coisa que alguns autores vão chamar de normalização da homossexualidade. Esse é um processo que acontece e é bem recente, né? A gente sabe que historicamente, para a formação social do capitalismo global, inclusive, há uma repressão de várias formas de sexualidade e de manifestações de gênero que não estão dentro da heteronorma, mas a gente vive um processo mais recente de normalização, de entrada desses sujeitos a partir, inclusive, de um processo de cristalização de identidades compartilhadas globalmente, com referência principalmente nos Estados Unidos, e que também avança nesse lugar de reconhecimentos legais do Estado, de leis e promoções em alguns desses sentidos, em que se cristaliza um pouco um sujeito LGBT possível de ser aceito, não só aceito, como incluído no Estado. E aí, essa normalização, ela também é acompanhada de uma série de discursos, né? Ela não é só esses efeitos jurídicos legais e com efeitos políticos, mas também tem um efeito político discursivo e que é construído um pouco justamente dessa possibilidade de um sujeito LGBT possível mesmo, né? Que é inteligível pelo Estado, que significa também uma série de padronizações do que seria ou não ser LGBT ou ser gay, principalmente, né? A gente aponta principalmente essa questão da normalização gay, né, homossexual, porque é evidente também que os primeiros sujeitos que alcançam esses lugares de direito, etc., são homens gays, brancos, do norte global, nesses países onde isso vai acontecendo. Também lésbicas também, fica bastante tem um autor que chama Sam Boursier, que fala bastante de política LG, apontando um pouco esse lugar também das lésbicas, mas com essas identidades possíveis, né? Que, enfim, se proliferam filmes, também várias coisas nesse lugar de uma normalização. Pinkwashing, daí, é uma coisa que a gente vai pensar, mais concretamente no caso de Israel também, mas se usa ao redor do mundo de várias formas, para falar de práticas concretas de relações públicas. E no caso de Israel, isso vem dentro do contexto de um programa que foi lançado em 2005, chamado Brand Israel, que tem várias outras ramificações e questões usadas, mas também foi incluído aí essa vontade de promover Israel com uma imagem mesmo, né, internacional. Então isso tem a ver com relações públicas, formalmente é um investimento estatal em ações de relações públicas. Acho que aqui até vale já pontuar que a Parada LGBT de Israel, por exemplo, ela não é um evento da sociedade civil, ela não é organizada por movimentos militantes, ela não é organizada por nada desse tipo, ela é um evento estatal, financiada e organizada pelo Estado de Israel, o que diz muitas coisas e já faz a gente pensar muitas coisas que nem nos países mais assim homonacionalistas, como eu acabei de explicar o que é homonacionalismo, que acontece em outros lugares, né? As paradas sempre são, ainda que esvaziadas, ainda que com problemáticas políticas de neutralização crítica e tal, mas sempre dos movimentos. Em Israel é o Estado que faz. Então acho que esse é um ótimo exemplo do que é pinkwashing, né? Todo esse pacote de políticas públicas de imagem não existem sem uma série de contradições. Ao mesmo tempo que o Estado de Israel patrocina uma das maiores paradas gays do mundo, pessoas do mesmo sexo ainda não podem se casar perante a lei no país. E a estratégia do pinkwashing caminha nesse passo. Ela busca pintar Israel como uma espécie de oásis para a população LGBTQIA+, no Oriente Médio. A partir disso, a contrapartida faz parte desse mesmo discurso, a transformação, enfim, a imagem que se coloca dos palestinos e, por extensão, de todos os árabes, inclusive a frase, quando a gente pensa, né, é um oásis no Oriente Médio, tem bastante a ver com isso. O problema ali concreto local é com os palestinos, mas é um discurso que afeta a comunidade árabe como um todo, sendo colocados como regressivos, repressivos sexualmente, de alguma forma
atrasados, a narrativa de atraso, né, que acho que também é comum a várias outras formas de como Israel constrói o seu discurso de modernidade, de civilização e tal, também se aplica aqui. O que é interessante notar é como sexualidade e gênero compõem uma imagem de modernidade, de civilização, né? Toda a minha experiência em relação a esse tema e para onde eu chego, eventualmente, para minha pesquisa de mestrado, teve muito a ver com o envolvimento militante mesmo, e com organizações, assim, né? Tanto de solidariedade aqui no Brasil, como tive a oportunidade também de fazer um estágio na Al-Qaus, que é uma organização queer palestina que tem atuação em todo o território, já há 20 anos já. E em 2013 eu tive a oportunidade de estar lá. E essa organização lançou recentemente um documento propondo para a comunidade internacional e também para os palestinos a reflexão de como o pinkwashing ele é em si violência colonial. Não só ele é esse processo de relações públicas, mas os efeitos desse discurso também aprofundam o processo da colonização e das violências locais. Então, acho que um principal exemplo que eles colocam é como, nesse discurso de que a comunidade árabe seria repressiva de alguma forma, isso acaba sendo instrumentalizado e absorvido também o processo de colonização. Ele também tem dessas coisas em que os colonizados também, né, se relacionam com a ideologia e absorvem, reproduzem várias coisas, e de várias formas esse discurso ele divide os próprios palestinos e o movimento palestino em torno dessas questões, fazendo com que muitas vezes o próprio movimento palestino queer, LGBT, a própria Al-Qaus principalmente fala bastante disso, muitas vezes é também perseguida, é também mal vista por outros setores da comunidade palestina, assim, por gerar, uma vez que se coloca em relação a essa questão, gerar essa confusão, gerar problemas, talvez gerar algum nível de... eles entendem como se os palestinos LGBT se levantarem também contra a colonização, mas por se levantarem enquanto palestinos queers, isso gera problemas para a luta anticolonial. Então, essa discussão entre eles é aprofundada pelo discurso do pinkwashing. E essa é uma tática muito antiga e que se reproduz de várias formas na estratégia de colonização de Israel, que é a divisão dos palestinos, de vários jeitos, né? Territorialmente, por outras linhas de divisão. Então, essa também é uma que eles apontam como o discurso de pinkwashing contribui nesse processo que é geral na Palestina de divisão da comunidade como um todo na sua luta anticolonial, né? E isso tudo impõe mais uma camada de desafio para os palestinos. Eles não têm dúvidas de que a questão é o colonialismo. Inclusive do ponto de vista de como várias das questões internas à sociedade palestina que poderiam ser lidadas de outras formas, ou poderiam haver outros caminhos de construção democrática, de construção de discurso público, de várias coisas, numa situação em que essa sociedade não estivesse sob o jugo de uma opressão colonial, de uma ocupação militar e etc. Né? E eu acho que isso é relevante porque, de fato, por exemplo, o pinkwashing só existe por causa da colonização. Não tem muito por que um país sair usando dinheiro público para promover coisas LGBT com um objetivo específico de propaganda, se não tem algo para ele esconder, para ele fingir que não está acontecendo, para ele querer dizer para os outros que não é importante, ou que olha só isso aqui, olha como tem essas outras partes, por que ele precisa ficar fazendo isso, né? Então, isso é um exemplo, uma questão, mas acho que mais profundamente, assim, a sociedade palestina tem uma série de questões para resolver. Poderia estar se propondo a estar pensando seu desenvolvimento econômico, em outros termos, se não estivesse sob ocupação. Poderia estar pensando nas suas relações de gênero de forma geral, assim, né? E acho que a gente é sabido que existem questões em torno, enfim, das relações entre homens e mulheres também, como, enfim, o patriarcado, né, universal também, uma coisa que acontece no mundo todo. Mas, tipo, todas essas coisas, elas sempre são atravessadas pela realidade colonial, né? A gente lembra, por exemplo, inclusive, que seja de um ponto de vista teórico, seja concretamente, a gente sabe
que tem efeitos psicológicos profundos, a situação de colonização permanente, né, na vida das pessoas. Então, se a gente está falando, por exemplo, de questões que têm a ver com conquistas legais, mas também com uma mudança de cultura social, né, de um discurso público, de envolvimento, de construção democrática, que é, por exemplo, como a gente fala no Brasil, né, acabou de chegar pela primeira vez, agora, inclusive esse ano, as primeiras travestis no Congresso Nacional. Tipo assim, são problemas que estão acontecendo no mundo inteiro, mas no Brasil a gente tem a possibilidade, também com todos os limites, de chamar efetivamente de democracia o que acontece no Brasil, mas, tipo assim, aqui a gente tem possibilidades e caminhos das coisas acontecerem porque a gente não está vivendo necessariamente esse processo, né? E lá, no contexto da Palestina, a principal questão é a colonização, porque não tem caminhos mesmo, né? E como eu acabei de dizer, por exemplo, se o próprio movimento palestino acaba se incorporando da ideia de que há uma divisão entre eles por causa das questões de gênero e sexualidade, porque o objetivo principal é lutar contra a colonização, tipo, você percebe como, de todas as formas, o fato desse contexto atravessa qualquer possibilidade de lidar com isso. E também, do ponto de vista interno de Israel, acho que é um pouco justamente a perspectiva que a gente tem ao chamar de colonização, de apartheid, de um sistema que é contextual, geral, e a gente não desvincular as dinâmicas internas de Israel disso, acho que é uma perspectiva que a gente tem em geral, né? Tipo, Israel não existe sem o processo de colonização. Então, beleza, se existem de alguma forma reconhecimentos legais, direitos ou qualquer coisa ali dentro, isso também está em relação a um fato de todo o restante do contexto. Por exemplo, muita gente fala, é sempre um exemplo dado assim desse oásis LGBT que é Israel, o fato de que LGBTs são incluídos no exército. Tipo assim, o que significa ser incluído no exército de Israel? Significa LGBTs colonizadores. Muito bom, amei. Não, sabe, não é massa de forma alguma. Então, de que forma entender isso como, e tem algo resolvido ou avançado em Israel, quando o objetivo do exército é avançar, manter ou segurar, que seja, o processo de colonização, né? Então, eu acho que pensando nesse conjunto, né, a situação na Palestina é o que acontece nos dois lugares, ou o que acontece ali simultaneamente em relação, a colonização é o centro do problema. E assim vale ressaltar novamente as próprias contradições dentro de Israel. Lá o reconhecimento legal para os casais do mesmo sexo é bem limitado. Casais do mesmo sexo que se casaram legalmente no exterior podem ter seus casamentos reconhecidos em Israel para fins de registro civil e podem ter direito a benefícios semelhantes aos oferecidos aos casais heterossexuais. No entanto, o tribunal não estendeu esse direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo dentro do país. Quer dizer, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo dentro de Israel não tem o mesmo valor. Mesmo com essa discriminação rolando entre os próprios israelenses, o Estado é o maior patrocinador da parada LGBTQIA+. É um exemplo bem forte do pinkwashing. Tipo, eles querem mostrar uma imagem progressista, destacando a visibilidade e apoio aos direitos LGBTQIA+, mas ao mesmo tempo escondem a questão da colonização e os problemas da própria Constituição de Israel. É uma contradição em si mesma e acho que a gente pode debater ela nesses termos, mas eu também queria trazer um pouco uma discussão que vem dessa perspectiva que é também anticolonial das lutas LGBT, não LGBT justamente, mas por liberação sexual, de gênero e tal, que é um pouco também o critério do casamento legal como critério, ele entra muito nessa coisa que eu falei no início da régua, né? Ele é sempre usado um pouco para comparar todos os países, como se tem ou não um casamento LGBT, então é mais ou menos avançado. E essa própria ideia, ela já está embutida de várias questões que poderiam ser questionadas de várias formas, assim, né? O casamento como demanda legal é um dos principais exemplos do homonacionalismo, na verdade. O desenvolvimento desse conceito, ele se utiliza da percepção de como o reconhecimento de casamento é uma das formas mais concretas assim de normalização da homossexualidade, o acesso ao casamento enquanto esse lugar que é, tipo assim, tanto em termos, né, capitalismo, acho que é bem central
a ideia de que a unidade familiar é um ponto muito importante para a estruturação do capitalismo, como também é uma política de respeitabilidade, né? Tipo assim, pessoas LGBTs deixam de ser aqueles marginais estranhos que transam e são um problema para a sociedade e têm AIDS, para serem pessoas que casam, né? E têm filhos e são limpinhos e bonitinhos. Então, acho que vale fazer essa pontuação de início, porque é parte da crítica anticolonial dentro dessas questões, questionar as políticas de identidade, de visibilidade que são usadas ao redor do mundo como régua. Mas entrando na questão em si, que acho que vale de qualquer forma expor justamente as contradições internas a esse próprio discurso daí, né? Mas realmente em Israel, que é mais um elemento de como a gente percebe como, acho que em termos também, beleza, ocidentais, liberais até no limite, o que acontece ali não é uma democracia, o fato de que esse é um exemplo, porque os casamentos de mesmo sexo não são reconhecidos em Israel, mas eles não são feitos, não se casa pessoas do mesmo sexo em Israel, e na verdade de sexo nenhum, sejam héteros que seja, se não for um casamento religioso. Israel é um estado que tem uma política, né? Eu não sei se ainda dá para falar nesses termos, mas é quase teocrático mesmo, né? É uma coisa que tem a ver com a identidade judaica, muito centralmente. E os casamentos em Israel, todos, quaisquer que sejam, só são reconhecidos se são feitos por cortes religiosas, né, judaicas. Então, é nesse sentido que o que acontece ali é que Israel reconhece casamentos de mesmo sexo feitos em outros lugares, e até onde me consta a notícia é que, em geral, o pessoal vai para Chipre casar, e aí volta, que é ali pertinho. Mas qualquer casamento que é feito em outro lugar, eles reconhecem. Isso, de fato, é uma coisa que acontece dentro da lógica aí de colocar o casamento como critério. O que eles fazem é reconhecer, mas não são feitos no país, por motivos religiosos. Uma coisa que tem a ver com a identidade judaica, né, do Estado de Israel, um Estado que, não, por exemplo, não tem casamento civil. E é isso, não é nem só para do mesmo sexo. Não existe casamento civil em Israel. E é isso, né? Em termos liberais, ocidentais, etc., isso já é por si só uma coisa que não é muito democrática, né? Então, tem aí essa contradição justamente, né? Só que é isso, na prática é óbvio que o que mais importa é que, beleza, não, na vida cotidiana das pessoas, dos israelenses, né? O que acontece é que a pessoa sai, casa em outro lugar e volta, e a vida dela é reconhecida legalmente como um casamento. Mas do ponto de vista do ordenamento jurídico, isso não existe casamento lá. E aí uma coisa que é importante de colocar também sobre isso é como isso, né? Mais uma vez, e é esse o papo que a gente está fazendo, essas questões se dão para os israelenses, né? Quando a gente diz que não tem democracia, é um pouco nesse sentido também. Tem uma população gigantesca de palestinos sob o domínio israelense que, tipo assim, por exemplo, se a questão é que se reconhece um casamento que é feito fora, a gente para pensar um pouco sobre como os palestinos não conseguem nem na própria Palestina se mover, que dirá ir casar em outro lugar, se fosse o caso de querer ser reconhecido pelo Israel seu casamento, né? Então, é isso, tipo, é um reconhecimento que existe, mas para quem pode sair de lá para casar. Na verdade, tem um detalhe de que tem parece que foi reconhecido um tipo específico de casamento online que pode ser feito, e que aí eles reconhecem também. Então, essa coisa de necessariamente ter que sair e voltar não é tão necessariamente assim. Acho que existe um ou outro caso de que dá para fazer online, e aí eles reconhecem também. Mas, de qualquer forma, a questão que fica é um pouco essa, né? Tipo, de que jeito um Estado religioso consegue ser, ao mesmo tempo, de fato, na prática, assim, LGBT inclusivo também. Pegando o gancho aqui para levantar mais uma questão que nos ocorreu. Nos últimos tempos, Israel tem testemunhado uma série de protestos contra a extrema-direita. Esses protestos têm sido uma resposta à crescente influência política e social de grupos de extrema-direita no país. Houve numerosas manifestações contra a reforma do judiciário impulsionada pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que busca limitar as prerrogativas da Suprema Corte e tem características bastante antidemocráticas.
A guinada cada vez mais em direção à extrema-direita, a erosão das instituições democráticas, a falta de transparência do governo e o acúmulo excessivo de poder nas mãos de Netanyahu são fatores capazes de evidenciar a realidade de Israel para quem ainda vê o país como um país progressista? Existe uma extrema-direita muito forte em Israel e que não só é forte socialmente e que tem muito a ver com o contexto da colonização, né? Ou seja, a gente sabe que os discursos deles são muito impulsionados pela questão toda da relação com os palestinos e etc. E o desejo de terras e de tomada e de limpeza mesmo, etc. Não é o único elemento, porque são setores de extrema-direita em vários eixos, né? Tipo, hiperconservadores, de muitas formas, mas tipo, eu acho que concretamente um sinal em todos os lugares do mundo onde a extrema-direita tem força e expressão dentro do governo, é um sinal de falha, no mínimo de falha da democracia, né? E acho que é até por isso, inclusive, que a sociedade civil israelense tem se levantado em protestos e etc., porque é de fato eles lidando internamente ali com a sua percepção de como isso é danoso para, enfim, e isso é verdade no mundo inteiro, tipo, é uma onda, inclusive, global, né, que a gente pode super analisar e pensar, tem muita gente aí estudando e pensando isso, mas de uma ascensão de uma nova direita que tem a ver com os limites da democracia. Eu gosto muito desse pensamento, do que acho que várias pessoas falam disso, eu já vi a Judith Butler também falando bastante desse assunto, entre outras pessoas que estão aí pensando ciência política hoje, falando dos limites da democracia, né? E acho que a extrema-direita é sempre foi, né, concretamente, um exemplo desse limite. E em relação eu acho que é isso, enfim, é isso que eu estava falando, como a existência dessa extrema-direita e, em especial, da sua ascensão para o lugar do governo, de fato, acho que é concordar um pouco assim, com a proposição da pergunta. Ela, de fato, aponta para impossibilidade, eu acho que é isso, né? Como já falei, em termos de contexto de colonização, de um regime de apartheid em execução, etc., a gente já não pode falar em democracia ali. Não existe democracia com controle demográfico, tipo, não pode ter democracia com a impossibilidade de os palestinos serem incluídos no que significa o que está acontecendo naquele lugar. Isso por si só já não é um regime democrático, para não dizer de vários outros elementos, inclusive jurídicos, né, do que, tipo, isso, Israel está meio que em estado de emergência desde que surgiu, nunca saiu desse estado legalmente. O que acontece ali é um sistema que funciona, mas dentro de um contexto de guerra, que eles mesmos dizem que estão constantemente em guerra, desde que o Estado surgiu. Então, não sei, até em termos filosóficos, políticos, isso não faz sentido, entendeu? O estado de emergência, ele é necessariamente uma coisa que não é democrática. Enfim, e aí tem tudo isso, mas que já existe, por si só são contexto, mas quando a extrema-direita ascende, eu acho que é mais ainda visível isso. Inclusive, essa extrema-direita, ela tem, para voltar um pouco no tema mais específico, mas ela também tem uma expressividade anti-LGBT muito forte, né? Durante o período da Covid, inclusive, tem esse exemplo que eu acho bem interessante, inclusive porque todo o processo de pinkwashing também é uma coisa que o próprio Netanyahu nunca parou ou deixou de fazer. Se eu não me engano, inclusive em 2005 o Brand Israel ele já estava no governo, não é? Não tenho certeza disso que eu acabei de dizer, mas ele nunca... a gente entende o pinkwashing como uma política de Estado e não como uma política de governo já, né? Então ele constrói isso também. Mas ele também compõe no seu governo com setores que são extremamente homofóbicos, LGBTfóbicos de forma geral. E eu ia dar esse exemplo, que durante a pandemia de Covid, o ministro da Saúde dele, que era um ministro que é desse setor político, teve declarações culpando as pessoas LGBT pela disseminação do Covid no país, assim. Pela existência do Covid. Eu não lembro exatamente a frase que ele colocou, mas era uma declaração que era de culpabilização pelo Covid da comunidade LGBT, uma coisa que nem tem lógica, não faz nem sentido. Até hoje eu nem entendi. É só discurso de extrema-direita mesmo, coisa que a gente nunca entende, inclusive, é só maluco. Foi 4 anos um pouco dessa sensação no Brasil, né? Não fazia nem sentido o que o cara estava falando, e a gente tinha que lidar como um discurso político legítimo. Enfim.
E esse é um outro exemplo da extrema-direita dentro do governo já desde alguns anos atrás, mas agora isso está bem mais forte, né? O Palestina em Transe é um projeto de extensão do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, o GES, da PUC São Paulo, em parceria com o Programa de Educação Tutorial, o PET, do Curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo e do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos, o CEAI, da Universidade Federal de Sergipe. O projeto contou com o financiamento da Assessoria de Pesquisa da PUC São Paulo e foi produzido sob a coordenação do professor Bruno Huberman. A equipe do Palestina em Transe, responsável pela ideia original, roteiros, locuções, reportagens e muito mais, é composta por Reginaldo Nasser, Bruno Huberman, Geraldo Campos, Arturo Hartmann, Isabela Agostinelli, Júlia Périco, Beatriz Marques, Hassan Boscoriol, Laura Heimbold e Daniele Queiroz. Agradecemos a Amala Malaman, a Shansadik Adi, Davi Magalhães, Franci Rose Barbosa, Laura de Pietro, Mainara Nafe e o Walid Rabah pelas entrevistas. Agradecemos também a Gisele Martins. Este podcast foi gravado nos estúdios de rádio da PUC São Paulo com os técnicos de som Ernesto Foschi e Ronaldo Barbosa. A trilha sonora foi feita por Gustavo Cravinhos. E a identidade visual é obra de Débora Viana, da agência Brogodó. Os episódios contaram com áudios da TV Brasil, da TV Record e da TV Cultura. Do Channel 4 News, da BBC, da ABC News, dos canais no YouTube da editora Tabla, da Ponte Jornalismo e do BDS Brasil, de Noura Ereká, do projeto Gaza in Context, e das músicas Your Body of Theirs, do grupo palestino Dem, e From Gaza with Love e Nirvana em Gaza, do artista palestino Sam Levan. Não deixe de seguir o Palestina em Transe em seu player de podcasts favorito e compartilhar com seus amigos e nas suas redes sociais. Acompanhe as atividades do GES no Instagram e no Twitter. E confira nosso programa semanal sobre política internacional Terra em Transe no YouTube da TV PUC. Obrigada e até a próxima!